Boa noite, meu nome é Rocco Luciano. Esse é meu vídeo para apresentar para o Masterchef, para fazer a inscrição no Masterchef, onde hoje à noite eu vou executar uma receita de risoto de aspargo com linguiça artesanal curada. E eu quero mostrar a todos o meu talento, a minha vontade de ser um grande chefe, de ter essa disposição de batalhar, de participar desse programa maravilhoso que é o Masterchef, e com isso poder mostrar para o Brasil o meu talento, que eu posso fazer, toda a minha história de vida, que a gente vai ter que conversar e contar um pouquinho. Então é isso. Agora aqui eu queria mostrar para vocês como é que eu vou executar essa receita. Primeiramente a gente vai começar fazendo um caldo de frango, que é o ideal. Você pegar e montar um caldo de frango, realizar um caldo de frango. Então eu vou usar algumas partes do frango, eu gosto de usar as partes com osso, então eu vou usar uma sobrecoxa e 4 coxinhas de asinha, onde você tem um sabor mais gostoso, porque você tem a parte com os ossos, onde você tem o tutano, e esse tutano é liberado no caldo e dá uma consistência melhor, dá um sabor melhor para esse caldo, porque é a base do nosso risoto. Então agora primeiro eu vou limpar o excesso de pele que tem aqui na sobrecoxa. Eu vou tirar esse excesso de pele, vou limpar um pouco, tirar um pouco o excesso de gordura, deixar esse sobrecoxa um pouquinho mais leve, vou deixar um pouco a pele, porque a pele dá um gostinho, dá um sabor maior para esse meu caldo. Então vou limpar aqui, tirar um pouco o excesso de gordura. Tá aqui, minha sobrecoxa já está limpa, já está pronta para colocar. Essas são as minhas coxinhas de asinha, onde também eu vou procurar tirar um pouco o excesso de pele. Agora eu vou refogar levemente essa coxinha e esse sobrecoxa. Um pouquinho de óleo, só para dar uma entrada no refogado, aquecer bem a panela. Esperar um pouquinho esse óleo aquecer. Na hora que ele estiver bem solto, bem fluido, parecendo água dentro da panela, ele já está no ponto, está bem aquecido. A gente já pode dar uma selada nessas partes do frango para começar a base do caldo, que ele dá aquele gostinho mais no fundo de tostadinho que fica do frango no caldo, fica muito bom. Minutinhos, depois na sequência a gente vai montar toda a base do caldo, que é cebola, cenoura, alho, um buquê garni. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz tudo isso. E a gente pega, elabora esse caldo, coloca assim para trás, deixa ferver, vai ferver pelo menos no mínimo 1 hora. E posteriormente a isso, aí a gente vai começar a elaboração do risoto. Tá bom? Já está no ponto para entrar aqui. Pronto. Já foi no frango. Não precisa fritar muito, só para dar uma leve dourada nele. Porque a gente não quer que queime, a gente não vai fazer um caldo, uma base para um molho, então eu não vou dourar demais. É simplesmente só para dar uma selada nele, para a gente dar uma acelerada no cozimento.
partes do meu frango já estão começando a dourar, estão começando a pegar cor. Tem que usar um pano, porque essas alças, como são do mesmo metal de alumínio da panela, elas começam a ficar aquecidas e começam a queimar. Mais um minutinho. Aí a gente já começa, já pode despejar a água para começar o caldo a ferver e fazer o restante da... colocar as outras partes que integram o caldo. Aqui meu filho mais velho, ele não fica aqui do meu lado, ele está querendo participar um pouco da gravação. Fala aí pra câmera, fala, tudo bem? Aí em casa tem uma característica, porque eu cozinho em casa. Né? Então almoço, janta, sábado, domingo, lanche, pizza, massas, tudo eu que preparo em casa. Os molhos eu faço em casa, caldos, toda a nossa base, tudo feito aqui em casa. Eu faço as compras também, vou na feira, adoro ir na feira, comprar as frutas, legumes, escolher os ingredientes que eu vou comer aqui em casa. Pronto, uma leve dourada, é isso que eu gostei, que eu quis, eu queria deixar nesse ponto, não mais do que isso. Agora eu já vou colocar o caldo, a água e depois colocar o restante dos ingredientes. Um pouquinho mais de água. Tá bom, passar para o fogo de trás. E agora a gente pode começar a terminar e preparar o restante dos ingredientes do caldo. Lavar a tábua, porque a gente usou o frango aqui. Não precisa colocar muito sabão, porque depois é difícil de tirar. Usar um papel toalha para a gente enxugar a tábua. Agora a gente vai começar a fazer outras partes. Então a gente vai colocar uma cenoura. Vamos descascar a cenoura. Você pode usar duas formas, ou um descascador, em vários modelos, ou pode usar uma faca ao contrário, ou uma colher. Vocês vão reparar que eu gosto de usar vários tipos de facas diferentes durante o meu preparo. Eu sou apaixonado por cutelaria, eu sou apaixonado por facas. Então eu usei uma faca própria para você, que é meio multiuso, mas ela tem
um aço com uma qualidade melhor para você cortar uma carne, até osso de frango. Como eu estava falando, eu sou um apaixonado por facas. Essa é uma faca que eu usei para cortar o frango, para limpar o frango. Ela tem uma têmpera, um aço mais resistente, eu posso até cortar pequenos ossos de frango. E tem essa outra faca aqui que eu gosto muito de usar, que é a minha faca do dia a dia. É uma faca japonesa, mais voltada para cortar legumes, para picar. E é uma faca assim, muito, muito leve, fácil de usar. Um cabo que eu gosto muito da pegada dele, é bem anatômico, pelo menos para minha mão. Ela tem um bom equilíbrio e um bom balanço para você fazer bons cortes com ela. E assim, pra você ter uma ideia, a paixão que eu tenho por facas, essa faca tem mais de 15 anos. É uma faca que eu preservo, que eu mesmo afio, dou corte nessa faca, ela fica perfeitinha. É uma faca que dá pra você fazer barba com ela. Então, além de eu ter ciúmes das minhas facas, não deixar ninguém usar, eu não deixo também, um outro motivo que eu não deixo ninguém usar é o medo das pessoas se machucarem, porque nem todo mundo está acostumado a usar uma faca que tem um fio, um corte muito fino, muito preciso, né? Um fio quase de navalha, né? Então eu prefiro que ninguém use, eu mesmo gosto de usar minhas facas. Então vamos lá, voltando aqui ao caldo. Agora a gente vai cortar a cenoura pro caldo. Rapidinho, a gente vai colocar aqui dentro, né, que é outros ingredientes. Cebola. No nosso caldo base. A gente vai cortar essa cebola, dar uma descamada nela, limpar, tirar a pele. Essa é uma cebola onde a gente não vai fazer nenhum corte, não vai picar, uma cebola mais para você fazer o caldo dela. Então só vamos tirar a pele. Nessa aqui a gente vai somente espetar alguns cravos para a gente aromatizar o nosso caldo. Depois a gente vai fazer um bouquet garni. Tirar aqui, dar uma limpada nesse pedaço aqui da cebola, demorou. Agora a gente vai pegar aqui alguns cravinhos. Vamos espetar aqui na nossa cebola. Prontinho, cebola para dentro da panela, um dentinho de alho, onde a gente simplesmente quebra ele, tira a pele, dentro da panela, só para dar um saborzinho. Agora a gente vai montar o nosso bouquet garni. O bouquet garni é composto basicamente de alho poró, tomilho e louro, mas eu gosto de colocar uma salsinha também. Então a gente pega aqui e vai abrir esse alho poró. A gente vai colocar alguns ramos de tomilho fresco, de preferência. Umas folhas de louro aqui no nosso bouquet garni. Um raminho ou dois de salsinha, pode ser com o talo. Está aqui pronto o nosso bouquet garni. Para ele não se soltar, a gente vai usar um barbante, pode ser um barbantinho de algodão. Agora a gente vai pegar, nós vamos amarrar.
Esse fundo musical aí é meu filho menor, meu filho é o Nicolas, que está correndo para lá e para cá, se divertindo com a gente aqui, cozinhando esse maravilhoso risoto. Porque garni, tá dentro da panela, tá pronto. Nossa base, o nosso caldo. Agora deixar ele apurar, pegar sabor. Daqui a um tempo, mais ou menos daqui a 1 hora, ele já vai estar pronto. E aí a gente vai poder começar a fazer a próxima passo, que é a execução do risoto. Nesse intervalo eu vou fazendo outras partes, que é a preparação, o mise en place do risoto em si. Então aqui que a gente vai usar, vou usar um risoto, um arroz arbóreo. Você pode usar alguns tipos, tem algumas variedades de arroz que você pode usar, que é o risoto, que é o arroz arbóreo, que é o carnalore e acho que é valonenano, alguma coisa assim. Tem um outro, são 3 variedades que você usa. O arbóreo é o mais comum que você pode usar, né, que você usa mais usualmente. Aqui é o aspargo fresco, onde a gente também vai trabalhar com esse produto. Aqui é a linguiça curada, artesanal, então é uma linguiça suficiente para você fazer esse risoto. Um alho poró, cebola roxa e tomate. Tá? Um tomatinho só para você dar uma acidez, uma cor no risoto. E também a gente usa uma outra parte do tomate para fazer a apresentação final. E agora a gente vai começar a elaborar e picar todos esses produtos, esses ingredientes e deixar prontinho para a gente poder executar o prato. Vamos começar picando o aspargo. O aspargo tem uma característica também, você tem uma parte dele você vai descartar, a gente tem que também filetar ele e tirar um pouco o excesso da casca. Então é muito simples você ver a parte que você aproveita e que você não aproveita. Simplesmente torcendo ele. Quebrou o talo mais grosso, você descarta. Você vai ficar só com essa outra parte maior. Então aqui alguns que eu já tinha feito isso, mas a maioria, então todos eles, é simples, onde quebrar é o ponto exato onde você tem que separar a parte onde vai comer e onde você vai descartar a parte do aspargo. Isso, muito bem. Agora a gente vai pegar esse aspargo e vai tirar levemente uma parte das cascas da base. Na parte de aquela parte que ninguém vê, né? Por trás das câmeras. Tem o meu filho Nicolas, que está aqui se divertindo, dando risada. Ele vai limpando tudo. Muito leve, isso é um trabalho que assim, com o descascador fica bem melhor para ser feito do que com uma faca, porque senão você vai cortar muito do aspargo, não é essa a intenção, é só você tirar a casca, a primeira casca bem fininha em cima do aspargo. É mais difícil, é mais fibrosa. Então você tem que tirar. E não precisa tirar dele inteiro, né? Mais assim, da parte da flor para baixo. Então é assim que você pega e você vai tirar ele um pouquinho, essa casca aqui das plantas.
Cuidado para não tirar demais, senão você acaba não sobrando nada. Uma parte que dá um pouco mais de trabalho, até me perguntaram, você vai fazer uma receita simples para o Masterchef, um risoto, todo mundo faz um risoto, sabe fazer um risoto, mas eu acho que o risoto tem os seus segredos. Né? Eu demorei um tempo para aprender como é que faz um risoto perfeito, né? Como é que você chega nesse ponto onde o grão do arroz está no cozimento perfeito, com sabor, com textura, al dente, no ponto certo. Né? Então, simplesmente jogar um arroz na panela e fazer um arroz, fazer um risoto, não é nenhum desafio, mas fazer o risoto, eu acho que isso é o que me motivou a fazer esse prato. Esse prato também você vê que dá um pouco mais de trabalho, o aspargo necessita de uma atenção para você pegar e deixar ele no ponto para ser trabalhado para fazer o prato. E esse é um dos motivos também que me levou a... Esse é um dos motivos que me levou a fazer esse prato. Pela mise en place, como falam os franceses, né? A preparação que você tem que ter desse prato, pela elaboração dele. Né? E você usar produto fresco, não é um aspargo enlatado ou em conserva. Né? Então, isso confere um sabor todo especial e delicado ao prato. Agora, depois desse daqui, a gente vai tirando as cascas do aspargo, a gente vai filetar esse aspargo, a gente vai cortar em rodela, né? Mais ou menos uma rodela, mais ou menos isso em um oval, na diagonal, na realidade é o corte. Então a gente vai pegar, juntar alguns talos parecidos de aspargo, né, para você poder fazer, e você vai, nós vamos cortar ele na diagonal. Dessa maneira, até chegar na ponta das flores, né? Na parte de cima do talo do aspargo. Aí a gente vai separar isso. Essa parte aqui a gente vai deixar reservada. Isso aqui vai refogar junto com o risoto, logo no começo. Aí depois a gente vai juntar as outras partes nas pontas do aspargo. Vamos colocar um pouco mais de aspargo, senão a gente pegar de 2 em 2 a gente vai demorar muito. Então a gente pega junto o aspargo aqui, põe aqui na faca juntinho, dá um diagonal, segura ele. Cuidado para não cortar o dedo. Isso é uma das coisas que eu aprendi vendo alguns chefes cortando e ensinando, né, em alguns programas de televisão, onde você posiciona os seus dedos, onde você encosta somente a faca nessa parte do osso. Então você tira a ponta dos dedos, você recolhe a ponta dos dedos. Isso você pode controlar o corte e deixar o tamanho, a espessura que você quiser. É lógico que a gente aprende que acidentes acontecem. Não vou falar que eu nunca cortei o dedo, já cortei o dedo algumas vezes. Então é muito importante a atenção na hora que você está cozinhando, que você está cortando, né? Não ter nenhuma distração, porque se bobear, principalmente com uma faca afiada, você arranca um pedaço do seu dedo fora. Eu já tive essa experiência. Então é muito importante você ter atenção.
coisa que é muito importante é você procurar cortar sempre o tamanho igual, né? Não só pela estética, mas também pelo tempo de cozimento. Se você corta tamanhos diferentes, você vai ter tempos diferentes de cozimento e isso pode não ser muito interessante, porque vai ter partes mais cozidas e outras partes mais cruas, né? Então você vai ter texturas diferentes ou sabores diferentes. É muito importante você ter atenção nisso. Separar a parte das flores. Já está quase acabando. Isso aqui é para o nosso risoto. Acabou. Separamos as flores, então aqui todo o talo está aqui. Vamos colocar no recipiente para a gente reservar. A gente vai usar isso aqui mais tarde na hora do preparo do risoto. Enquanto isso, o nosso caldo está aqui com um aroma maravilhoso. Pena que na câmera ainda não temos essa tecnologia de poder vocês sentirem o aroma que sai dessa panela. Mas espero em breve poder mostrar para vocês a produção ou para os nossos maravilhosos chefes, a Paula Caroselli, Henrique Fogassi e o Jacan, essa receita desse risoto, que é uma maravilha. Isso, na realidade, é uma variação de um risoto que tem de aspargo com presunto parma. Mas às vezes nem sempre você tem condições de comprar um presunto parma de qualidade, é muito caro. Então essa foi uma alternativa que eu encontrei de você dar uma textura e um sabor muito similar, né, usando um produto que é bem mais em conta, bem mais barato do que um presunto parma, ou um parga negra, ou um ramon espanhol. E agora a gente vai cortar a nossa cebola, depois o nosso alho poró e a nossa linguiça e o alho. Vamos deixar aqui nosso dentinho de alho aqui, está aqui nossa manteiga reservada do nosso risoto. Vamos pegar as outras cumbuquinhas nossas aqui, deixar aqui do lado. Agora vamos cortar o alho poró e reservar. Tirar a parte do talo, a parte do fundo da raiz. Usamos só a parte branca. Nós vamos picar ele bem fininho aqui e depois a gente vem, corta em pequenos cubos, deixar ele bem pequenininho na nossa receita para ele ficar bem delicado. Parte do alho poró. Prontinho. Já picamos o alho poró. Agora vamos reservar. Dar continuidade para a nossa receita. Vamos cortar a cebola roxa. É uma cebola de textura e sabores mais suaves.
Repara que eu não tiro, só tiro a pontinha da raiz, porque é mais fácil assim para você poder picar a cebola, né? Então agora você vem aqui, pega o centro da cebola, divide a cebola ao meio. Sempre deixando uma ponta da raiz. Agora a gente tira a pele, a primeira camada da cebola. Uma cor linda. Tiramos as primeiras camadas. Aqui é uma receita que eu estou fazendo para 4 porções. Então vou comer depois, posteriormente da apresentação do prato. Eu, minha esposa, meu cunhado Júlio e a Simone, minha esposa Sandra. Então está todo mundo desesperado com fome, querendo comer. E aqui a gente está mandando bala na receita. Então agora a gente vai picar a cebola. Então, vamos picar toda essa cebola. Então a gente vem, dá um corte no meio, na ponta e segue picando a cebola. Dessa maneira, você já tem uma cebola onde você sobra só a raiz, não desperdiça nada e a cebola já está em cubinhos certinho para você fazer o preparo do risoto. A gente vem filetando. Uma entrada, duas. Até o finalzinho, você aproveita a cebola 100%, que sobra só esse finalzinho da raiz. Por engano acabei cortando pelo lado errado, mas não tem problema. A gente tira essa parte. Prontinho. Está aqui nossa cebola. Perfeita. As outras pontinhas que sobraram. Reservar. Aqui a gente já tem o alho poró, a cebola. A gente vai deixar aqui separado a nossa receita do risoto. Nossos aspargos. Agora a gente vai cortar a linguiça. Passar só uma água na faca. Enxugar. Vai reservar. Limpar a nossa tábua. O excesso dos produtos que a gente acabou de cortar. Agora a gente vai cortar a linguiça. Aí você vê que eu já mudei de faca, porque essa aqui é uma faca com fio muito delicado, é uma faca para legumes, é uma faca para carne, exige um fio que tem um pouco mais de resistência.
Deu pausa aí, Júlio? Não. Pode seguir? E com isso a gente tem que... Eu vou mudar de faca, porque essa é uma faca que é feita para carne, para cortar carne, tanto crua como cozida. Então é uma faca que me permite ter um melhor controle, né, e precisão no corte para esse tipo de peça, de linguiça. Então aqui eu vou deixar acertar minha linguiça para não ficar falseando, né, para não colocar. O corte também vai ser em diagonal, porque eu acho que é um corte muito pequeno, assim, redondinho, então tem que ser muito fininho, né? Então não pode ser uma linguiça um corte grosso, tem que ser uma espessura como se fosse um presunto cru, presunto parma, ou um pata negra, ou um ramon espanhol. É uma linguiça que já está curada, então ela já está pronta, ela pode ser consumida assim, do jeito que está in natura. Mas a gente vai colocar o nosso risoto. Tem que ter muita paciência, porque o corte tem que ser bem fininho. Então, podem ver que está bem fininho, né? Vê que cor bonita que tem essa linguiça. É quase transparente. Vou provar? Levemente picante, é uma linguiça artesanal. Como é que estamos de tempo aí, Júlio? Tudo bem? Tranquilo. Quanto que a gente vai porcionar para esse risoto? Deixa mais um pouquinho. Essa é uma peça assim que pesou mais ou menos uns 250 gramas. E geralmente o risoto, o astro do risoto é o próprio arroz. É onde você tem que conferir a ele os sabores e os ingredientes que você está utilizando. Então você não precisa usar muita quantidade de aspargo, a quantidade de linguiça tem que ser muito equilibrada, né? Ele não pode estar sobrando no prato. Então, eu acredito que aqui a gente já está mais ou menos na quantidade certa para essa receita. Aqui, esse pedaço aqui, eu só vou pegar algumas fatias só para decoração, para apresentação do prato. Então vou acertar ele aqui na tábua, tirar uma parte mais larga aqui. Bem fininha. Depois a gente escolher quais que vão para a apresentação do prato. Por isso que é importante você ter uma faca afiada para você ter um corte bem fininho, delicado, quase transparente. Esse aqui que a gente, algumas dessas aqui a gente vai selecionar para fazer a apresentação. A gente vai reservar. Esses daqui.
nesse cantinho aqui, que é para apresentação. Linguiça. Os ingredientes já do risoto já estão prontos, né? A gente já tem aqui a manteiga. Vou depois, na hora, quase finalizando o risoto, eu vou picar esse tomate, fazer alguns cubos de tomate que a gente vai colocar no momento onde o risoto descansa. Quando você termina o preparo do risoto, você tem um tempo onde você tem que deixar o risoto descansar, né? Você finaliza o prato, ele descansa e aí você pode servir. É nessa hora que a gente vai colocar o tomate. Junto com o tomate a gente coloca outros ingredientes, como manteiga, queijo ralado, salsinha, né, para dar uma cor, e a gente faz isso no final da elaboração do risoto. E é isso, né? Essa é uma das paixão minha de poder cortar, picar, trabalhar com cozinha, né? De escolher os ingredientes, de poder sair, de poder comprar, de poder selecionar, né? De você poder... que me dá esse prazer, que me dá essa alegria, né? Alguns momentos assim, tá aqui minha esposa aqui atrás das câmeras, não me deixa mentir, de poder me ver, me emocionar quando eu vi um vídeo de um inglês fazendo pão e eu, sabe, o olho marejar, encher de lágrima, da maneira como ele lidava com a massa, os ingredientes, né, de sair a paixão também que ele refletia sobre aquele pão que ele estava fazendo, né? E assim por outros realities e outros programas de culinária que eu já vi, já assisti, e ver a paixão e ver como todo mundo trata, como todo mundo faz, e a comida, essa paixão, isso que me motiva, é isso que me levou a fazer esse vídeo e fazer a inscrição no Masterchef e poder realizar esse sonho de poder trabalhar e ser um cozinheiro e futuramente um chefe. Acho que primeiramente todo mundo vai virar um cozinheiro. Depois de muitos anos, a gente pode ser nomeado chefe de cozinha. Então, eu acho que por isso é o que me impulsiona a realizar todos esses sonhos. Então, agora que a gente já está quase indo para os finalmente da elaboração do risoto, nosso caldo precisa de mais um tempo ainda para apurar, mas está com um aroma muito, muito gostoso. E a gente vai poder elaborar e fazer esse risoto com um prato que vai ficar muito bonito, saboroso, com uma bela apresentação. Daqui a pouco a gente volta. Depois da nossa breve parada, agora a gente vai voltar a começar a elaborar o prato, que é o risoto. Então, agora a gente vai ralar o queijo. Eu acho muito importante a gente ter o queijo ralado fresco, né? Do que você pegar e comprar o queijo já ralado de saquinho. Isso aqui confere um sabor muito mais gostoso. Nós temos aqui uma peça de queijo parmesão, onde a gente vai ralar uma parte dele para a finalização do risoto. Então, um ralador fino, o queijo já gelado para poder ralar melhor. Agora aqui a gente vai ralar o nosso queijo parmesão. Todo o prato, para ficar muito gostoso e saboroso, dá um pouco de trabalho. Não é... Você tem que ter trabalho. Eu acho que assim, todo bom restaurante você tem
um trabalho de elaboração muito grande. Toda receita que você vai elaborar, se você não tiver vários passos, várias partes, pode ser uma coisa boa, mas uma coisa perfeita e saborosa dá trabalho para você fazer. Mas é prazeroso. Para mim é muito prazeroso. Dá um pause aí. Vai. Acho que a gente já tem suficiente de queijo, porque também não. Uma receita que o risoto tem que ter um equilíbrio, então você não pode ter nem de mais, nem de menos. Então um queijo ralado bem fininho, vai incorporar muito rápido ao prato. Esse aqui já é o suficiente para a nossa receita. Vamos guardar o outro pedaço, a gente usar posteriormente em outra receita. Tá aqui todos os ingredientes da nossa receita de risoto. Daqui a pouco eu vou pegar, durante o preparo, vou separar o tomate, vou tirar a pele dele, vou deixar filetadinho esse para apresentação, e aquele lá, eu tenho um aqui no cantinho aqui, eu vou pegar esse daqui e vou usar ele cortado em cubinhos para a receita do risoto. Vamos lá, começar o preparo do risoto. Vem a nossa panela, de preferência uma panela com fundo bem grosso, né, porque o risoto é feito com uma temperatura de médio para baixo no fogo, né, que ele não pode queimar e também não pode cozinhar muito rápido. Os italianos falam que o risoto tem que ser preparado em 18 minutos. Então é mais ou menos isso que demora a nossa receita. Então aqui a gente vai usar na elaboração da receita azeite, para a gente começar o nosso refogado. Um pouquinho de manteiga. Essa aqui é uma manteiga que já está na temperatura ambiente. Agora é só a gente deixar esquentar. Essa é uma panela que tem um fundo grosso, então ela demora um pouco para esquentar, mas também depois que esquenta, demora um bom tempo para esfriar. Então você tem que tomar cuidado, tem que saber aprender e entender ela como funciona. Vamos deixar aqui no fogo baixo para tudo aquecer devagar. Enquanto isso eu vou pegar nosso caldo, que já está pronto, e a gente vai coar. Vou coar nessa panela aqui, para que a gente possa usar na preparação do nosso risoto. Na concha. Então provavelmente na concha a gente já pega outras partes e a gente vai coando. Mais ou menos para a preparação do risoto você vai utilizar umas de 750 a 900 ml de caldo. Então o que sobrar aqui na receita você pode pegar e guardar, pode congelar para usar em outros preparos.
Tudo bem? A gente já tem, acho que, uma quantidade suficiente de caldo aqui para preparação do nosso risoto. Vou deixar o restante do caldo aqui. Vamos guardar a nossa peneira. Vamos tampar de novo a nossa panela. E agora aqui a gente pode deixar esse caldo aqui para o nosso preparo do risoto. Vou aumentar um pouco o fogo aqui, porque o óleo ainda está frio. Nessa receita, muito cuidado com o sal, pois eu já estou usando uma manteiga com sal e a gente já tem a linguiça que já tem um pouco de sal, então a gente vai acrescentar o parmesão. A gente tem que tomar muito cuidado com o sal mais praticamente no final, que a gente vai estar utilizando a quantidade certa de sal para corrigir. A gente vai colocar um sal no início e aí depois a gente vai corrigindo ao longo do tempo, vai sentindo qual é o tempero, o ponto certo para você deixar o risoto maravilhoso. Um pouquinho mais. A primeira coisa que vai entrar é a cebola. Enquanto isso, ele vai estar aquecendo nossa panela. A gente vai deixar aqui um dentinho de alho já picadinho para a gente poder usar nessa receita. Então, como a gente já usa o alho poró, não há necessidade de colocar mais de um dente. A gente vai usar um dente de alho bem picadinho. Bem miudinho, para só a hora que ele entrar, é só um tchan e a gente já pode continuar colocando os outros ingredientes. Ele frita muito rápido, é importante ele não amarelar muito para não amargar na receita. Vou deixar aqui, cantinho reservado. Primeiro vai entrar a cebola. A panela já está quente. Começar a cebola a dourar levemente, bem devagarinho. Essa cebola roxa. Deixa ela murchar, suar um pouquinho. É o próximo passo que a gente vai colocar nessa receita. A gente vai entrar com o alho, depois do alho o aspargo cortado em uns talos bem fininhos. Você pode ver que o talo dele está bem fininho, bem delicado, né? A gente já tirou a parte mais fibrosa dele. Depois dele a gente entra com o alho poró, dá uma salteada no alho poró e depois o arroz. Depois do arroz a gente vai jogar o vinho branco. E tá aqui o vinho branco já reservado para essa receita. Depois disso a gente coloca o caldo aos poucos. A gente vai umedecendo esse arroz. Aí é importante a gente mexer bastante. A gente mexer bastante esse risoto para que a gente possa soltar bastante o amido dele, né? Por que a gente usa esse tipo de arroz italiano nessa receita? Porque ele solta o amido e vai dar aquela cremosidade no risoto, né? Que vai dar aquela untuosidade, aquela cremosidade que vai deixar ele bem cremoso, bem gostoso para fazer. A cebola já está
começando a suar. Ponto. É importante também você não deixar os ingredientes cozinharem demais, porque você tem... Daqui a pouco você vai entrar com outras partes, como o alho poró, o aspargo. Então você tem ponto certo que você vai colocar, senão a cebola vai cozinhar demais. Ela pode correr o risco de queimar. Então você tem um ponto certo que você vai pegar na hora que ela entrar, começar a ficar translúcida. É o ponto que você já tem que jogar os outros ingredientes. Mais um pouquinho. Olha que belo caldo que ficou. Caldo feito em casa. Coadinho, limpinho para fazer o risoto. Muito bem, agora vamos fazer. Vamos colocar o alho poró. Uma refogadinha bem rápida. Depois o alho poró, a gente vai colocar o alho. Basicamente é só um tchan no alho. É uma piada. Uhul. Que louco. Meu filho que está jogando com fone. Aí ele se empolga. Ô Gui, estamos gravando. Isso, agora nós vamos entrar com o aspargo. Que cores bonitas, né? Cebola roxa, o aspargo. Uma refogadinha. E a gente vai entrar com o risu com arroz arbóreo e em seguida com o vinho branco. A gente põe o vinho branco, espera reduzir, a gente vai colocando o caldo aos poucos. E aí depois, uma outra etapa, a gente vai colocar a linguiça. Como ela é curada, eu não preciso fritar. Então depois do vinho branco, aí que entra a linguiça. Já pode colocar o arroz.
mexer um pouco. Esse arroz tem uma característica assim, né? Ele libera o amido e ao mesmo tempo que ele libera o amido, ele absorve todos os sabores que tem no prato. Então você tinha uma quantidade de azeite, manteiga e dos sucos da própria cebola e do aspargo, e isso já foi absorvido pelo arroz. Né? O arroz vai começar a fritar, a gente vai começar, já entra com o vinho branco. Já está na hora, já entra com o vinho branco. Bastante, vai evaporar, a gente vai colocar mais um pouquinho e aí a gente já entra com a linguiça. Só evaporar, levantar a fervura. Também a gente já vai colocar um pouquinho de sal. As duas pitadinhas assim, tá ótimo. A gente corrige no final. Quase evaporado o vinho branco. Na hora que a gente for começar a colocar o caldo, a gente vai baixar esse fogo para um fogo médio e cozinhar o nosso risoto. Deixar esse fogo. A gente pode começar a colocar nosso caldo lentamente. É importante a gente marcar o nosso tempo. E aí depois, mais no final, daqui uns 10, 8 minutos mais ou menos, a gente vai colocar as flores, né, que é a parte de cima, ela é mais macia. Se você colocar agora nisso no começo do cozimento, ela vai praticamente desmanchar. E a gente quer que essas partes fiquem inteiras dentro do risoto. Esse daqui são para decoração do prato, eu tinha reservado, deixando aqui separado. Esse daqui entra no final da preparação do risoto. Uma
guardadinha a nossa faca. Logo no começo, quando eu comecei a comprar faca, me interessar por culinária, eu considero para mim um pouco tardio, né? Tem gente que fala que não, mas um pouco tardio. Eu comecei praticamente a ir para a cozinha quando eu tinha um pouco mais de 30 anos. Até essa idade, minha mãe não deixava eu, como adolescente ou criança, entrar na cozinha, invadir a cozinha, ou fazer alguma coisa, ou participar disso. Ela achava que a gente atrapalhava. Então, ela não permitia isso. Então, por isso, só um instantinho. Ela não permitia a gente entrar e participar da cozinha. Então, com isso, eu comecei a ir para a cozinha mais tardiamente. Aí comecei a me interessar, a comprar ingredientes, a escolher, a elaborar. E com isso, o tempo foi passando e eu fui me interessando cada vez mais. Tanto pela parte de cutelaria, facas, os utensílios de cozinha, como você utiliza isso em cada preparo, em cada alimento. Isso foi um grande aprendizado, né? Então, sempre espelhando assim, ou comprando livros, né? Comprando algumas coleções, você vendo na internet, na televisão, como é que eu preparo, passo a passo, entendendo como funciona cada ingrediente, o quanto a culinária movimentou o mundo. Antigamente, as grandes navegações eram motivadas fortemente por ingredientes culinários, né? A primeira bolsa de valores surgiu na Holanda, com a Companhia das Índias, onde era a busca por especiarias. Então o mundo buscava novidades, né, para a gastronomia, principalmente para a realeza. Então eu acho que assim, o mundo é movimentado, grande parte da dinâmica, acho que até os dias atuais hoje, é por comida. A gente depende disso, então tem essa busca por iguarias, por alimentos, por diversidades, maneira que você cozinha cada tipo de alimento, ou como você pode cozinhar diferentemente cada tipo de alimento e tem resultados diferentes. Então eu acho que isso me encanta bastante. Isso que me motiva a cozinhar e a buscar e ir na feira, no mercado, conversar com o feirante, com donos de vendas, de empório. Como é que é esse ingrediente, como é que funciona, como é que se utiliza, como é que você faz, onde eu posso utilizar, onde eu posso usar. Eu acho que isso, para mim, é um grande prazer, né? É uma grande descoberta. Cada vez que eu saio, que eu vou buscar algum ingrediente novo, alguma informação nova, só tem a agregar. Então isso que me motiva e me dá esse enorme prazer em cozinhar. Para a família, para amigos, por enquanto, né? Espero um dia poder realizar isso profissionalmente. Eu sei que é um longo caminho, mas estou disposto, estou com vontade e garra para trilhar isso. Aqui o nosso risoto é importante você mexer sempre. Quando você agita os grãos, quando você mexe, eles vão liberando amido e vão incorporando o sabor e ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. Ele praticamente mais que dobra de tamanho quando você coloca o volume dele, né, no inicial. Então ele vai crescendo, ele vai deixando o prato cada vez mais saboroso. O importante também é você deixar ele al dente. Né? O al dente não significa duro, mas significa que ele esteja com uma certa resistência na hora que você vai morder. Não está empapado. Então esse é o grande segredo de você pegar e deixar o risoto no ponto certo. É saber a hora de desligar,
E você deixa mais ou menos depois que você coloca o tomate, a salsinha, o queijo ralado, o queijo parmesão, você tem que deixar ele uns 3 minutos ele descansando com água suficiente para ele não ficar duro, né? Não enrijecer, não ficar uma argamassa, como eu vi o chefe falar. E sim ele ficar cremoso, saboroso. Então esse foi um dos segredos que eu aprendi com várias tentativas e erros de várias receitas de risoto até você chegar num prato perfeito. Deixa eu pegar um pouco de salsinha, separar para finalização. Já vou deixá-las aqui picadas. Aqui vou tirar o excesso de talo. Eu gosto de talinho, porque o talinho dá um gosto bom. Então, a gente vai picar a salsinha bem fininho. Aqui nossa salsinha para finalizar. Vou deixar aqui nos nossos potinhos. Reservado para finalizar. Já está aqui, só estou de olho no horário. Tem alguns outros ingredientes que tem que entrar. Mais um minutinho, a gente vai colocar as flores e eu já vou começar a preparar o tomate. Nosso risoto já está tomando forma, já está crescendo. E aí, Julião, o aroma tá bom aí, Julião? Fantástico. 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 Aqui. Vou pegar o nosso tomate. Tirar toda a semente dele. Agora, ele em pétala, você põe ele para baixo, força aqui, né? A maneira mais fácil a tirar a pele, entra com a faca, bem apoiado na tábua, você tira toda a casca do tomate. Aqui, bem rente à tábua. Prontinho. Aqui a nossa pele do tomate.
gente vai cortar em cubinhos. Perfeito, vou deixar aqui reservado o nosso tomate. Esse tomate aqui está a apresentação. Atenção aqui para o nosso risoto. Caldo. Está chegando no ponto final já, mais alguns minutos. O pessoal aqui já me olhando feio, varado de fome. Porque a gente teve alguns probleminhas técnicos no começo, a gente já resolveu. Agora a gente pode terminar. Foi algo que possibilitou a gente de gravar. A gente teve que dar algumas pausas aí até resolver. Vamos provar. Agora a gente corrigiu o sal. Tá ótimo, tá perfeito, mais alguns minutinhos. Pessoal, da gente terminar a apresentação, os ingredientes da apresentação. Reservar junto com os aspargos no cantinho. Vocês podem perceber como o volume no risoto estava bem baixinho, mais que dobrou de tamanho. Vê que já está mudando a cor, já vê que os ingredientes já estão bem integrados.
mais 1 minutinho, 2 aqui. Ele tem que estar um pouco mais úmido, né? Até porque a gente vai jogar o queijo ralado vai dar uma enxugada, né? Então se você deixar ele muito mais já no ponto de servir, a hora que você jogar o queijo ralado, ele vai dar uma aglutinada, então ele vai ficar um pouco mais uma argamassa, né? Vai ficar muito mais compacto, mais empapado, e não é isso que a gente quer um prato cremoso. Outra coisa que é importante, o risoto não é um prato que pode esperar. Você tem que servir, está pronto, serve e come. Se esperar, ele vai, porque o arroz continua absorvendo o líquido sobre o amido. Quase terminando. Última prova. O que vocês querem, a chupeta do Nicolas? É. Ó, a chupeta do Nicolas. Tava aqui todo mundo eufórico atrás das câmeras. Podemos passar por baixo? Pode passar por cima? Pode passar pelo lado? Bom, agora entra o tomate. O tomate já vai soltar uma aguinha. Pelo ponto que está aqui, já pode desligar. Mais um pouquinho de caldo. Agora a gente entra com o queijo ralado. A salsinha. Vai dar um frescor. O nosso risoto. E agora a gente tampa 3 minutos e aí tá pronto pra gente servir, pra gente finalizar o prato. Oi? Vai manteiga. Não, pode deixar rolando. Boa, generosa. Quantidade de manteiga. Isso é uma receita que é do norte da Itália, então lá é muito frio. Então, questão de gordura, manteiga, eles não tem tanto problema quanto a isso. E a manteiga é mais para dar um brilho também no risoto.
Não é tanto para conferir sabor. É só deixar descansar. É isso. Terminamos aqui o nosso risoto de aspargos com linguiça curada artesanal, que dá um bom trabalho, né? Apesar de você achar que é um prato fácil, rápido de fazer, requer um preparo com bastante critério, com bastante capricho, para a gente poder chegar nesse resultado final. Fica um risoto muito bem elaborado, muito saboroso. Belíssimo prato para a gente degustar. Espero poder apresentar aí no Masterchef essa receita que vocês possam degustar e sentir todos os aromas e perfumes que foram hoje espalhados nesse ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai montar o prato. Aí está aqui o nosso ambiente onde a gente vai colocar o prato. Aqui é o nosso prato, onde a gente vai montar. Oi? Vou montar, tem que esperar um pouco o risoto. Tenha pressa, Sandra. É a minha esposa que está desesperada de fome. Então eu falo assim, tem que estar um pouquinho, a gente vai montar o prato, mas tem que respeitar um pouco o descanso do risoto. O risoto é muito importante você esperar ele descansar. É nesse ponto que ele vai atingir o ponto exato dele de cozimento, que ele vai ficar exatamente como a gente quer que sirva o risoto. Então não adianta acelerar, falar para ir mais rápido, tem que esperar mais um minutinho, dois ainda, e a gente vai poder apresentar para vocês essa beleza de montagem do risoto. Vou pegar só essas florzinhas de decoração, vou dar uma salteadinha rápida no azeite. Só para dar uma douradinha e a gente já vai servir. Ela vai dourando. Eu já vou para a montagem do risoto. Para a apresentação do prato. Toquezinho de flor de sal. E tá pronto. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela oportunidade. Você dando pausa, Júlio?
Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem. Esse é o meu risoto. Esse é um prato que eu gosto bastante de trabalhar. Gosto de também preparar massas, carnes. Eu gosto de preparar sobremesa, apesar de não ser o meu forte, mas gosto também. Mas na parte dos pratos salgados é o que eu mais domino. Muito obrigado. Até a próxima. Espero encontrá-los novamente.